boa tarde a todos e a todas. Quero, desde já, agradecer a participação de todos. Nós já temos mais de 300 participantes na nossa sala. Quero cumprimentar o João e o Ivo, né? São parceiros, a Leila também, né? Que está na sala, Mauro, os parceiros aí do COSEMES nessa nossa empreitada. Quero dizer que aqui comigo estão a Natália, da nossa equipe da superintendência, a Elizabeth e o Júlio, participando aqui também junto com a gente. Dizer que é papel da superintendência do Ministério da Saúde no estado do Paraná esse momento de articulação com os municípios. É uma orientação que a gente recebeu, todas as superintendências receberam do Ministério da Saúde, da ministra Anísia, do secretário executivo, Dr. Berger, de estar em contato permanente com os municípios, com os gestores municipais, com os representantes dos conselhos municipais de saúde, de criar um diálogo permanente, né, com todos, no sentido de otimizar tanto os recursos do SUS como os recursos financeiros e os recursos técnicos, né? Então, esse é um dos papéis que a Superintendência do Ministério da Saúde tem no Estado, fazer essa articulação. E esse encontro que temos hoje, né, essa live para discutir os saldos remanescentes dos recursos aplicados pelo Ministério da Saúde para os municípios, esse momento, um momento exatamente dessa articulação. E o outro papel da superintendência importante é o papel de disseminar informação, né? Nós temos muitas informações oriundas do Ministério da Saúde, oriundas da articulação tripartite, que é feita previamente à emissão das normas, das portarias, e nós temos muitas informações, então, para passar para os municípios, para os gestores, para as regionais de saúde, para a Secretaria de Saúde do Estado, enfim, né? E, para fazer isso, a gente já tomou algumas iniciativas, né? Então, nós estamos fazendo, já desde o mês passado, alguns boletins informativos, né? Que a gente está passando com a ajuda do COSEMES também, né? Disseminando para todos os municípios do Estado com temas específicos, né? Então, fizemos boletins já sobre a utilização de recursos, sobre o saldo da enfermagem, sobre o Investe SUS, e agora o próximo boletim que está saindo é o dos saldos remanescentes, né? Justamente a orientação sobre a utilização dos saldos remanescentes. A gente já mandou até a 8ª regional. Isso, já estamos, a Natália está me falando aqui, já repassamos, nós estamos fazendo por regional de saúde, né, de todos os municípios por regional, e já enviamos da 1ª até a 8ª regional de saúde, e na sequência enviaremos da 9ª até a 22ª regional. Então, todas as regionais, as informações de todos os 399 municípios do Paraná estarão disponíveis, né? Então, esse papel de articulação, de ser um canal de comunicação dos municípios com o Ministério da Saúde, a nossa superintendência aqui está à disposição, quero colocar já desde já para todos os gestores. Tivemos uma conversa muito boa ontem a respeito da questão da regionalização, então iremos fazer reuniões também a respeito da regionalização, e isso é um movimento muito importante, né, no sentido de organizar as redes de atenção no estado do Paraná. Quero colocar aqui já à disposição de vocês
o nosso e-mail aqui da superintendência é a sigla, né? SEMES. Vou colocar no chat. É o nomezinho que está aparecendo ali embaixo do meu... ao invés de estar o meu nome, está SEMES, Paraná. Né? É semes.paraná, semes.pr, desculpe, semes.pr, @saude.gov.br. Então, está à disposição de vocês. Para qualquer eventualidade, qualquer situação ou informação que os municípios necessitem. E, bom, e agradecer a participação mais uma vez de todos os municípios, né? Temos não só do estado do Paraná, mas temos municípios, pelo que eu estou vendo, de outros estados também. Isso é muito importante para que a gente dissemine essa informação. E vamos aguardar que o Darcy consiga recuperar a questão técnica lá do Ministério da Saúde, e assim que ele entrar na linha com a gente aqui, a gente complementa as informações. Então, uma boa tarde, uma boa reunião para todos nós. Obrigado, Luiz Armando. Né, quero agradecer de antemão, né, a parceria da superintendência, né, no apoio ao desenvolvimento dessa atividade. Em seguida, eu passo para o nosso presidente, né, secretário de Saúde do município de Mangueirinha, senhor Ivo Liciano Leonarchic, para o uso da palavra. Fique à vontade. Boa tarde a todos. Quero fazer uma saudação muito especial aqui em nome do Ministério da Saúde, né? A figura do nosso presidente do Fundo Nacional, Darcy, que estará entrando, da Superintendência do Paraná, na figura do Luiz Armando, na CESA, através do nosso grande amigo Adriano, que eu acredito que está conosco também, e obviamente do COSEMES, aí juntamente capitaneado pelo nosso amigo aqui, que está com todos os nossos apoiadores aqui, dando sustentação nessa importante pauta, né, João? Que é um dos grandes questionamentos, e obviamente eu tive o privilégio agora há dias atrás, conversar com o Luiz Armando e observar, né, nós sendo o segundo estado da federação, o maior número de recursos paralisados nas contas. E isso traz uma preocupação, sim, muito grande. Obviamente, nós precisamos dessa aproximação do Ministério da Saúde, e eu quero aqui ser muito justo e parabenizar você, Luiz, e a Natália, juntamente com a Beth, que estão conseguindo reativar essa importante parceria entre a superintendência e, obviamente, eu vejo outros estados que precisam ser realocados e que nós estávamos muito distantes, né? Posso falar isso com bastante propriedade aqui no Paraná, sobre nós no processo de articulação. Então, onde a gente observa, Luiz, né, uma sintonia junto com a Secretaria de Estado da Saúde, Ministério e, obviamente, os municípios. Quando nós falamos desse assunto de recursos, é importante nós lembrarmos que nós temos várias ações que estão sendo desempenhadas e desenvolvidas nos municípios. E eu falo aqui com bastante propriedade também, porque sou, obviamente, secretário de saúde, e essa rotatividade dos gestores coloca muitas vezes com medo de aplicação desses recursos, né? Nós observamos muitos recursos ainda do Covid paralisados, e nós hoje enfrentamos uma dificuldade muito grande, que é a parte de manutenção, a parte de custeio das nossas estratégias. Então, eu quero dizer que esse movimento que nós estamos fazendo no Paraná, e observo vários municípios de outros estados, pode ter certeza que ele vai trazer um impacto significativo nas secretarias municipais, principalmente agora no que tange a queda da arrecadação, que nós estamos vivenciando nesses meses do ano, e que traz, sim, né, um importante alívio, né, na manutenção dos serviços. Nós temos a Portaria 96, que também, né, nos coloca a essas transferências até o final do ano para as instituições filantrópicas, né, sendo elas os hospitais, as APAES, e que nos possibilitam, e essas entidades, elas estão muito ansiosas para que receberem esse recurso.
e a gente tem que dar, sim, essa agilidade e tramitar o mais breve possível isso, para que a gente consiga, obviamente, atingir, né, a nossa meta, que é atingir o Sistema Único de Saúde. Então, eu quero dizer aqui em nome do COSEMES do Paraná, que movimentos como esse, Luiz, que nós estamos abertos para discussão. Obviamente, esse é um passo importante que nós estamos dando aqui, né, como um primeiro movimento que possíveis virão para frente. E dizer que nós estamos muito munidos, sim, juntamente com toda a equipe técnica do COSEMES, capitaneada agora pelo João Felipe aqui nesse tema. Obviamente, temos os 22 apoiadores aqui de todo o estado do Paraná, e, obviamente, o escritório nosso aqui sempre aberto para um processo de construção e de articulação. Hoje, quero aqui só aproveitar a oportunidade, estamos muito felizes aqui no Paraná, acontecendo um importante movimento, que é a discussão sobre a vacinação dos 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, hoje reunidos aqui na figura também do nosso secretário executivo, Éder, né, nas articulações, na melhoria das ferramentas, para também nós discutirmos sobre a questão dos indicadores de imunização, que é um grande desafio para nós também. Então, é muita coisa boa que está acontecendo, e aqui o que a gente tem que lembrar é a oportunidade que o Ministério da Saúde está dando para que nós possamos ser os ouvidos. Eu acho que isso é o mais importante, né? Não ser a construção de cima para baixo, mas de baixo para cima, viu, Luiz? Eu acho que isso é o diferencial. Ouvir os municípios, ouvir os técnicos na construção das melhorias e, obviamente, no desenrolar de todas essas questões que temos dentro do Sistema Único de Saúde. Então, não quero me alongar, só quero agradecer e colocar mais uma vez o COSEMES do Paraná à inteira disposição na construção de articulações que venham ser em benefício do Sistema Único de Saúde. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Ivo, pelas palavras. Enquanto isso, eu passo para a Elizabeth e para a Natália, que são técnicas da Superintendência do Ministério da Saúde, para uma breve boas-vindas aos participantes. Boa tarde, sou a Elizabeth, da Divisão de Transferência de Recursos da Superintendência Estadual do Ministério da Saúde. Uma superintendência, ela é responsável também, junto aos gestores municipais de saúde, a atualização cadastral. Então, é importante os gestores sempre manterem o cadastro atualizado, tá? No InvestSUS, via SCPA. Qualquer situação, né? Porque aí dificulta o acesso ao e-gestor, ao Sismob, enfim, aos vários sistemas que integram o InvestSUS. Nós podemos deixar disponível o e-mail da Divisão de Transferência de Recursos, ele é um pouquinho longo, é ditricemspr@saude.gov.br, telefone 3310 3538 ou 3310 3539. Qualquer dúvida na área de cadastramento, nós efetuamos o acesso, permissão de acesso, tá? E também nos colocar à disposição para algumas dúvidas, sobre o saldo remanescente, porque se for dúvida muito difícil, aí o nosso diretor vai nos ajudar, né, chefe? Então, é isso. Obrigada pela oportunidade, parabéns, COSEMES, pela iniciativa e nossa superintendência, né? E uma ótima reunião. Olá, gente, boa tarde a todos, boa tarde, Ivo, aos apoiadores do COSEMES, a todo o pessoal dos municípios, e a gente também está tendo a presença de várias pessoas de outros estados. Como o Luiz bem falou, né, a gente aqui do Serviço de Articulação Interfederativa, a gente está fazendo alguns levantamentos, realizando um apoio institucional junto à área de transferência de recursos,
E especificamente em relação aos saldos de repasse, a gente está fazendo um levantamento por município, dividido por região de saúde, né? E mandando por e-mail para o apoiador da respectiva região e para o COSEMES. O nosso contato é sempre via COSEMES, né? Eu quero ressaltar essa visão que nós aqui da Articulação Interfederativa e nós aqui da Superintendência temos, de ter o COSEMES do Paraná sempre como um ponto de apoio, a nossa referência para conversar com o gestor municipal. Em relação aos saldos de repasse, a gente vai começar a temática, né, e vai se aprofundar mais, mas eu queria deixar um lembrete aqui a todos os gestores que quando utilizarem, né, essa verba que está disponível e que precisa ser utilizada até o dia 31 de dezembro, que são os saldos de repasse anteriores a janeiro de 2018, que eles façam a inclusão desses recursos transpostos, né, transferidos nas suas programações anuais de saúde e também conste na lei orçamentária anual esse recurso com a indicação da nova categoria econômica que vai ser vinculada, né? Também é muito importante que isso seja dado ciência aos conselhos municipais de saúde. Então, os conselhos, eles devem estar cientes dessa movimentação e também deve haver o informativo no relatório anual de gestão. Esses instrumentos, né, eu estou fazendo referência ao sistema DigiSUS Gestor, módulo planejamento, DGMP, que ele está sob o monitoramento aqui da equipe da Articulação Interfederativa da Superintendência. Então, é isso que eu tenho a falar. Agradeço essa parceria, Ivo, João Felipe, perdão, eu estou vendo Guilherme, que falei Guilherme Pupo, né? Agradeço essa parceria, que seja uma parceria profícua, e eu sei que né? E que a gente, cada vez mais aqui no Paraná, se fortaleça. Obrigada. Obrigado, Elizabeth. Obrigado, Natália. E aí, gente, aproveitando agora que o senhor Dácio Guedes Júnior, né, diretor do Fundo Nacional de Saúde, já entrou na sala, né? Então, é com grande alegria, né, prazer que a gente recebe o Dácio aqui conosco e passo a palavra para as boas-vindas e para a fala dele nesse momento. Olá, boa tarde, João Felipe. Olá, estou vendo ali já a Marina. Queria cumprimentar o nosso presidente Ivo Ciliano. Estou vendo ali o Guilherme também, Mauro, nosso superintendente Luiz Hermínio, que está aí já inovando, né, e trazendo muitas coisas aí, que é a participação mais efetiva da Superintendência Estadual do Ministério da Saúde aí no Paraná. Estou muito feliz em poder saber que a gente está podendo compartilhar esse espaço aí com vocês, especialmente o COSEMES Paraná, que é sempre muito atuante, né? Tem um timaço aí de técnicos, de apoiadores, e falar do Paraná é sempre muito bom, gente. Então, queria agradecer a oportunidade em primeiro lugar, dizer que a gente está muito feliz de estar podendo passar esse tempo aqui com vocês, né? Eu preparei uma pequena apresentação, mas eu imagino que a gente vai poder dialogar e tirar dúvidas, né? Que é um dos assuntos importantes. Gostei muito, João Felipe, quando você falou de que assim, a gente precisa tratar de coisas que são primárias, vamos dizer assim, do ponto de vista da relação do fundo, mas que a gente ainda precisa vencer algumas questões, né? Entender, por exemplo, como é que está a lei do próprio Fundo Municipal de Saúde, como é que está a questão da nossa programação anual de saúde, do nosso plano de saúde, entender o que é que a gente tem colocado no relatório de gestão, porque todos esses são os instrumentos que compõem a questão da comprovação e da execução correta dos recursos que são tão caros, né, que são recursos da saúde. Então, queria agradecer aí a vocês a oportunidade de estar podendo compartilhar esse momento aqui com vocês, tá bom? A gente pode ir direto para a apresentação ou a gente tem alguma outra coisa antes? Antes, só perguntar se o Ivo ou se o Luiz Armando querem comentar alguma coisa, senão a gente já passa para a apresentação. Ivo. Só quero fazer uma complementação, uma saudação a você, Darcy. Obrigado, viu? Nós que agradecemos esse processo de articulação, muito importante nós aqui, juntamente com a Superintendência do Ministério da Saúde do Paraná. Que um dos grandes desafios, nós temos que separar não só a questão contábil, mas o que eu vejo quanto município, Darcy, é o processo de entendimento das próprias procuradorias dos municípios, sabe? Sempre em relação
com todo respeito, meio tendenciosas a dificultar essa questão, né, dos repasses. E nessa condução, João, eu acho que assim nós temos que ter dois momentos. Primeiro, a questão dos saldos remanescentes através da lei a 197, que traz essa questão da portaria 96, né? Eu quero aqui também fazer um chamado muito especial à própria Secretaria de Estado da Saúde, que temos, né, os municípios que estão sob gestão estadual, e, obviamente, sobre essa nota técnica do Tribunal de Contas do Estado, que traz a separação aqui das fontes de recurso. Acho que só para que a gente não misture tudo no bolo e acabe, em vez de ajudar, acabe atrapalhando. Mas esse momento é fundamental, Darcio, e vocês estarem próximos a nós, pode ter certeza, ouvir, você, né, não estava na abertura, Darcio, mas eu quero dizer, esse modelo que vocês fazem agora, de baixo para cima, é fundamental, é importante, principalmente nessa rotatividade que nós sofremos muito de gestores. E eu confesso para você, Darcio, que o maior medo dos gestores, Luiz Armando, é gastar errado. Às vezes, viu, eles têm, né, nós temos muito medo de gastar errado e depois ter que responder isso futuramente. Então, acho que assim, tendo, né, Marina, essa clareza, através de notas técnicas, através desses momentos como nós estamos, que está acontecendo hoje, pode ter certeza que vai ter um impacto e nós vamos ter um êxito muito grande no gasto desse recurso e chegando, obviamente, no que mais nós queremos, que é através, né, dos serviços ao qual nós estaremos alencando, como foi aqui o exemplo, né, das instituições filantrópicas através, né, da portaria 96. E era só essa, né, ponderação que eu queria colocar aqui. Obrigado. Eu só queria também agradecer a disponibilidade do Darcio, é um grande parceiro nosso nesse debate tão importante. E só avisar que já batemos a casa dos 400 participantes na live. Obrigado, Darcio. Uau! Esqueci de... Na verdade, cometi essa gafe, né, Ivo e Luiz? Estou vendo aqui agora, são 400 pessoas, estão muito felizes de ter bastante gente. Paraná não é fácil, não. Então, vamos lá, gente. Só para a gente ganhar um pouquinho de tempo, deixa eu só abrir uma apresentação aqui e aí a gente vai conversando, tá bom? Gente, tem uma introdução que eu sempre faço, que eu acho que é importante, né? Não posso deixar de aproveitar de ter 400 pessoas para poder falar de algumas coisas que envolvem aqui o Fundo Nacional de Saúde, o que é o Fundo Nacional de Saúde, para que a gente possa cada vez mais entender isso, assim, de que achei ótimo quando o Ivo disse, porque a preocupação de todo gestor, né, é a preocupação também aqui do Fundo Nacional de Saúde, porque também nós somos gestores, igual aqui no âmbito federal, tem uma pessoa no estado, tem uma pessoa no município, e esses três espaços é que tomam as decisões, é que conduzem a saúde pública do Brasil. E é importante demais a gente ter pessoas cada vez mais capacitadas que entendam isso, né? Eu gosto sempre muito de dizer, o Mauro, quando ele tem uma fala do gestor que me toca muito, que é o tempo do gestor é muito curto, ele tem pouco tempo para poder acertar, né? E todos nós que estamos trabalhando há tanto tempo no SUS para fazer com que as coisas aconteçam, a gente precisa estar protegido. E é um pouco dessa fala que eu quero fazer aqui hoje com vocês. Então, me apresentar, para quem não me conhece, meu nome é Darcio Júnior, estou à frente aqui do Fundo Nacional de Saúde, já tenho uma história no Ministério da Saúde, cheguei aqui em 1998, né, e muito focado na área de tecnologia, de inovação, que é a minha formação, e desde então, depois de uma longa caminhada na atenção primária, com a passagem pela Anvisa, eu vim aqui em 2010 para o Fundo Nacional de Saúde e estou dando a minha contribuição aqui durante esse período, né? Então, assim, só para todo mundo entender, o fundo foi instituído pelo Decreto 64867, de 24 de julho de 69. E o que é o fundo, gente? O fundo é o gestor financeiro dos recursos destinados ao sistema de saúde, como nós temos aí o fundo estadual e os fundos municipais. Hoje a gente vai focar aqui nas informações do Paraná e especialmente dos municípios, né? E a gente tem essa missão, que é contribuir para o fortalecimento da cidadania, mediante melhoria contínua do financiamento das ações de saúde. Eu sempre gosto de dizer, João, que assim, financiamento, a gente está falando de melhoria contínua, né? Não é uma coisa que a gente está estática lá e a gente consegue fazer isso.
A gente sempre tem que estar discutindo, avaliando, subindo a discussão para poder entender que nós temos aí 3 instâncias, né, nos municípios, nos estados, no governo federal, e a composição e a união desses 3 elementos é que faz um sistema único de saúde. Eu sempre gosto de mostrar isso, quem nós somos, né? Nós somos uma equipe comprometida com a gestão dos recursos federais para a garantia do financiamento do SUS. Isso aí é o meu time aqui em Brasília, né? Tem os nossos coordenadores gerais que é quem de fato fazem a coisa acontecer. Eu só faço a condução para que eles consigam tocar esse mar de gente aqui que vocês estão vendo, né? E aí, gente, a gente sempre gosta de dizer o seguinte: onde é que o fundo consegue se comunicar, está mais próximo de vocês? Tem diversas formas, mas especialmente pelo portal do Fundo Nacional de Saúde, que é um portal de serviço. E a gente aproveita esses momentos para que vocês possam até colocar no chat assim: Dácio, eu acho que está faltando tal informação no portal. Seria legal se vocês fizessem determinado serviço. A gente está aqui pensando 24 horas por dia em meios para fazer com que o gestor estadual, o gestor municipal tenha segurança, tenha informação e tenha qualificação para poder fazer a gestão dos recursos da saúde, né? O que a gente tem dentro desse portal? Uma série de serviços, mas eu gosto muito de focar em algumas coisas que chamam muito a minha atenção, que é, o primeiro deles nós precisamos ter cada vez mais gestores que conheçam o que é financiamento em saúde, o que é a questão de tratar do recurso público, né, e especialmente em saúde. Como o João colocou, e estava vendo aí nosso contador de Moarama, cada vez mais nós precisamos ter especialistas em saúde. A contabilidade é uma das áreas que precisa, né, como uma ciência social, ela precisa estar muito entendendo qual é a realidade da saúde, como é que funciona a saúde. Eu gosto muito de dizer isso porque o contador ele tem um papel preponderante dentro da gestão, né? Ele pode ser um facilitador, um orientador, e como o Ivo colocou, assim, nós precisamos ter segurança para tomar decisão, né? Não tem como transferir a decisão para um outro, né? Quem decide, quem define, de fato, é aquele que senta na cadeira, que é o secretário municipal de saúde, e tem que tomar as rédeas em relação a isso e fazer com que a saúde, de fato, chegue a cada munícipe, a cada cidadão, né? Então, a gente fala muito dessa biblioteca, é importante que vocês vejam lá. Tem uma questão importante que a gente lançou agora, que é de ressarcimento, né? Não que seja a nossa ação core enquanto fundo, mas a gente entende que o recurso, quando não utilizado, quando é uma das coisas que a gente vai abordar aqui hoje, quando ele não tem, de fato, utilidade na execução do município, ele precisa ser devolvido, e a gente colocou lá recentemente uma publicação sobre ressarcimento. Mas a gente vai falar isso só depois de dezembro deste ano, né? Outra coisa que a gente queria chamar a atenção de vocês, gente, a gente está trabalhando no repositório, né? Eu vejo muito, Marina sempre ajuda bastante a gente aí no Paraná em discussões, conversando com a gente aqui para entender quais são os preceitos, quais são as orientações, quais são as normas, qual é o conhecimento que a gente precisa ter para poder tratar dos assuntos de financiamento. E a gente pensou em colocar isso tudo num lugar só, né? Fizemos até esse trocadilho aí, que é Saiba a Fundo. O que é isso? É um lugar onde as pessoas vão conhecer o que é o fundo a fundo. Como é que essa modalidade de transferência, que é tão característica para saúde, educação, cultura, segurança, assistência social, né, justiça também, e que ela tem uma série de particularidades, não só na sua execução, mas principalmente, gente, e aí é o primeiro chamamento que eu queria falar aqui para a gente entrar na questão dos saldos, fundo a fundo precede planejamento, né? Nós precisamos trabalhar muito no nosso planejamento, fazer de fato a nossa programação anual de saúde, entendendo que aquilo ali é o nosso norte de execução, para que a transferência ela seja fluida. E o fundo a fundo ele é isso, ele precede sempre o planejamento, é importante a gente dizer sobre isso, né? Uma das coisas que a gente tem estado muito preocupado, e aí possivelmente muitos dos que estão aqui nos assistindo, a gente tem o olhar de fazer cada coisa muito customizada. Então, por isso que a gente criou o InvestSugestão. InvestSugestão não é um sistema de transferência de recurso ou de controle. É um sistema de auxiliar, de fato, você que está no seu município, né, que possa ter as informações e, como o Ivo colocou, segurança. Eu preciso saber quanto que tem na minha conta, para que esse recurso entrou, quando foi que ele entrou, como é que está o meu projeto, se eu tenho alguma coisa. Então, cada vez mais vocês vão perceber que a gente vai incluindo lá vários serviços para que a gente possa estar mais perto de vocês. Olha que legal, a gente acabou de ultrapassar 20 mil usuários do InvestSUS. Então, agora a gente consegue saber quem é que está do outro lado e consegue orientar de forma mais qualificada.
né? Então, a gente consegue identificar. Daqui a pouco, a gente vai fazer um censo para saber o que você faz no município. Com isso, eu acredito que a gente vai ser mais assertivo nos nossos conteúdos. Então, Investir em Gestão é uma das ferramentas que a gente tem como conhecimento. Se você não tem acesso, por favor, todos os COSEMs podem ajudar no acesso a isso. Quem é que faz a liberação desses acessos? E é por isso que o Luiz está aí com toda a equipe dele, que é a liberação dos secretários municipais, né, dos gestores de fundo, para que, uma vez liberados os secretários municipais, cada um dos fundos e das secretarias possam trazer as pessoas para dentro do InvestiSUS. Por exemplo, os contadores têm que estar dentro do InvestiSUS, gente. Eles precisam saber como é que a gente está informando esses recursos, que eles vão saber possivelmente antes até de quando entra na contabilidade ou no próprio banco, a transferência, quando ela é realizada. Então, como é que foi organizado o InvestiSUS? Por classes. Então, a gente libera a autoridade máxima, aí, no caso do município, seja o prefeito, o secretário de saúde, e o próprio secretário delega alguém que possa administrar esse sistema, essa ferramenta. E com isso, todo mundo, da captação de recurso, da contabilidade, que faz o acompanhamento dos instrumentos, que faz a captação, né, eu já falei de recurso. Então, assim, essa é a carinha dele, peguei aqui em outro município, e a gente vai falar aqui, ó, desse serviço que está aqui chamado Saldos. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, tá bom? E aí, do mesmo jeito que os gestores têm a informação, a gente tem também aquela informação que é pública, que são os nossos painéis de informações. A gente vai entrar aqui e vai navegar para a gente entender qual a situação do Paraná, né? Hoje a gente vai estar focado nos municípios, mas a gente vai dar um panorama geral em relação a isso, tá bom? E aí vamos falar do nosso assunto de hoje, que são os saldos existentes nas contas. Mas eu queria alinhar alguns conceitos para todo mundo entender o processo histórico. Acho que essa construção de pensamento era sempre importante, né? A gente tinha antigamente as que a gente chamava das contas antigas. O que a gente chama de contas antigas aqui no Ministério? São aquelas da Portaria 204, 2007, onde a gente tinha lá o bloco da atenção básica, da média e alta complexidade, da vigilância, assistência farmacêutica, da gestão do SUS e dos investimentos. E a gente abria uma conta para cada um desses grupos, cada um desses blocos, e isso gerou uma quantidade enorme de contas. O que isso aconteceu, gente? Isso possibilitou que, muitas das vezes, o gestor ficasse amarrado àquela continha desse recurso, enquanto tinha outras despesas para pagar, enquanto tinha outras situações para resolver, e, infelizmente, ele não conseguiu fazer aquilo porque, não, eu estava esperando o dinheiro do ACS, não, estava esperando o dinheiro da equipe só da família. E aí veio a Portaria 3992, que ela trouxe, de fato, uma inovação fortalecendo a autonomia do gestor. O gestor é aquele que tem autonomia para tomar as decisões no seu município. E aí a gente criou duas contas. Uma conta de manutenção, que é aquilo, já diz manutenção, é aquilo que eu preciso para o meu dia a dia. E o bloco de estruturação, que é a segunda conta, que são os investimentos que eu faço na minha rede. Então, a gente separou isso dessas duas formas para facilitar. Dácio, por que você está trazendo isso? Porque daqui a pouco, quando a gente entrar lá nas contas, vocês vão perceber o que a gente está falando, por que a gente está dizendo isso. Então, até 31 de dezembro de 2017, nós tínhamos as contas antigas, e aí, a partir do dia 1º de janeiro de 2018, com a publicação da Portaria 3992, a gente passa a ter apenas essas duas contas, né? Peraí, gente, o pessoal da produção aqui tá. A produção sabe quem, gente? É Paulão, porque ele tá aqui com um negócio. Entendi. Maravilha. E aí, gente, a gente queria trazer alguns conceitos para todo mundo ter clareza e não confundir as coisas. Nós temos três assuntos muito claros quando a gente fala de saldos. Primeiro, assunto: Emenda Constitucional 126 de 2020. Ela estabeleceu a questão dos recursos que são do Covid. E aí, o que ela possibilitou? Ela possibilitou que a gente utilizasse os recursos que foram estabelecidos lá para a ação do Covid até 31/12/2023. Então, é importante a gente dizer isso. Dácio, teve alguma alteração? Eu posso usar o dinheiro do Covid para alguma outra coisa? Não pode, gente. O dinheiro do Covid só pode ser utilizado para o Covid. Mas o Covid acabou.
né? Então, assim, a emergência sanitária internacional acabou, mas o que acontece é que nós temos aí as questões que são pós-Covid. Então, se o município tem alguma questão, e eu tenho recebido diversos questionamentos sobre isso, que tem relação com o Covid ou pós-Covid, esse recurso pode e deve ser utilizado. Até quando, gente? Até dia 31 de dezembro de 2023. Então, ele não entrou na lógica da LC 197, não entrou na LC 172, por isso que ele é uma emenda constitucional que foi tratada de forma separada. Tá? Então, é importante que a gente entenda essa questão dessa separação. Tira o Covid dessa discussão e aí vamos avançar na questão das outras leis complementares. Quando foi em 2000, foi publicada uma lei, que é a Lei Complementar 172, que ela diz o seguinte: ela determinou a transposição e transferência de recursos federais somente poderia ser feita durante o período da calamidade pública, que vigorou até 31 de 2020, né, dizendo que a gente poderia utilizar esse recurso fazendo a transferência dos saldos financeiros remanescentes. Observe, gente, saldos financeiros remanescentes. Vocês vão entender esse conceito aqui a pouco. Mas antes da gente entender isso, vamos entender o conceito de transposição e transferência. E aí eu vou logo dizer, antes que me cobre o copyright aí, eu copiei isso aqui de uma apresentação do Conasems, da nossa querida amiga Blenda, né, que não sei se ela tá com a gente aí, mas eu preciso dar essa honra a ela porque ela tem uma apresentação fantástica sobre isso. E aí para a gente ter o mesmo conceito, a gente tem falado sempre muitas vezes por aí, e é sempre importante estar alinhado nos conceitos. Transferência é a realocação de recursos financeiros entre categorias econômicas de despesa, gente, né? Então, é aquilo que, se eu tinha um recurso que era de capital, né? Se eu tinha um recurso que era despesa corrente, eu posso transferir isso entre essas duas categorias econômicas. Ah, Dácio, eu tinha lá um dinheiro que foi para comprar equipamento e sobrou. Eu posso pegar esse recurso e passar ele para o custeio? Pode. Ah, eu tenho dinheiro lá que foi um recurso que foi lá da vigilância sanitária ou do Proesf, que é uma coisa que eu não achei nem que existia mais. Eu era menino quando eu vi isso. E ainda tem saldo nessa conta. Ah, posso comprar equipamento? Posso. Transposição, gente, o que que é isso? É a realocação de recursos de uma categoria de programação para outra. Dácio, eu recebi um recurso da atenção básica, posso passar para atenção especializada? Posso. Ah, recebi um recurso da vigilância, posso passar para atenção especializada? Posso. Né? Ou seja, deslocamento de fundos em nível de função, subfunção, programação, projeto, atividade. Então, o que que esse conceito é importante, gente? Que quando a gente trata de saldos, ele possibilita a utilização em qualquer ação em serviço de saúde. É importante a gente ter esses conceitos, ok? E aí vamos falar da Lei Complementar 197. O que que aconteceu lá? A LC 197, ela tinha um prazo até 2020, a 172, perdão, até 2020. Depois teve acho que a LC 181, que prorrogou por um ano, não é isso? E aí, só que ela tinha uma característica que eu vou mostrar aqui para vocês. Ela dizia que eu só posso utilizar o saldo remanescente, como estava colocado lá, é aquilo que, depois de eu ter cumprido com o meu objetivo, com que aquele recurso foi enviado, e é importante que a gente entenda isso, não há nenhum recurso que seja do Ministério da Saúde que seja transferido para estados e municípios que não tem uma finalidade definida. A gente até costuma dizer, gente, que a gente não transfere aqui dinheiro, a gente transfere ações e serviços de saúde. Então, necessariamente, existe uma vinculação àquilo lá, porque é estabelecido numa lei. A lei, né, então, para poder mudar uma lei, uma finalidade daquele recurso, eu preciso ter uma outra ferramenta de igual, né, uma lei complementar, né, como foi colocado aqui, para poder alterar essa lei inicialmente aprovada. E aí o que aconteceu? Veio a 172, veio a 181, descobrimos que existia uma dificuldade dos municípios de executar e de mais ainda, de mensurar se aquele objetivo tinha sido cumprido.
porque ele já só podia usar o saldinho, né? Então, vamos pegar um exemplo bem claro. Eu tinha uma portaria de equipamento lá, comprei lá 5 itens e tinham 7 itens naquela portaria. Não preciso mais desses 2 itens, não consegui comprar. Esse recurso que sobrou é esse que eu poderia fazer a transposição ou a transferência. Quando chegou em 2022, passados 2 anos, nós não verificamos que os saldos estavam caindo de forma, né, que a gente imaginava que ele fosse cair, foi proposto pelo Congresso a Lei Complementar 197, né, que ela alterou o artigo 5º lá daquela lei complementar inicial, que era 172, e ela trouxe uma inovação. Ela diz o seguinte, que pode utilizar todo e qualquer recurso anterior a 31 de 12 de 2017, independente se essa finalidade tinha sido atingida ou não, se o objetivo tivesse sido atingido ou não. Por quê? Quando nós pegamos a programação de saúde, né, a programação anual de saúde, o seu plano de saúde, é improvável que uma ação de 5 anos atrás, a gente está falando de quando, gente? A gente está falando de 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, estamos em 2023. Então, estamos indo para quase 6 anos que esses recursos estavam na conta. Então, não há se falar numa questão que foi programada há 6 anos atrás e que não tenha sido cumprido. Por isso que o olhar do legislador foi de dizer o seguinte, esse recurso, ele de fato é saldo, não tem uma necessidade que tenha sido colocada lá atrás que ela seja premente hoje. Se ela existir, você pode utilizar sem problema nenhum. Senão, você tem a possibilidade de reprogramar de acordo com a sua necessidade atual. Lembra lá quando a gente olha lá no planejamento, que diz a Lei 8080, que o planejamento ele é ascendente, ele vem da realidade dos municípios, então é vocês, de fato, que têm conseguem identificar com clareza o que é a necessidade de cada um dos municípios. Mas aí ela criou um condicionante que a gente não tinha na LC 172 e 181. Ela estabeleceu que parte desse recurso que existia nas contas deveria, né, ser transferido uma pequena parcela dele para as entidades privadas sem fins lucrativos, né, que todos nós que passamos por esse processo aí da pandemia tivemos muita dificuldade fiscal, não seria diferente com também as entidades privadas sem fins lucrativos que, né, como diz a lei, de forma complementar compõem o sistema de saúde. No total de 2 bilhões de reais. Só para vocês entenderem como é que funcionou isso, dos saldos era algo em torno de 500 milhões de reais e a União teve que complementar para chegar a esse valor de 2 bilhões de reais, 1,5 bilhão de reais. Isso foi um incentivo para possibilitar que aquele recurso pudesse... E aí diz o seguinte, ok, vamos transferir esse recurso para as entidades privadas, sem fins lucrativos, é uma condição para aqueles que foram indicados pela portaria 96, então não há de se falar de utilizar recurso para aqueles municípios que estavam lá na portaria de utilização do saldo sem ter antes feito a transferência para as entidades privadas, mas a gente tem monitorado aqui e faltam pouquinhos municípios que ainda não fizeram essa transferência. Até porque a lei dizia que seria até 30 dias depois da publicação da lei. Dácio, se não fez, pode fazer? Gente, o importante é o cumprimento da lei, né? Então, se tem algum município no estado do Paraná que isso não fez ainda, faça. E aí a gente vai falar de algumas questões que envolveram essa questão, que impossibilitaram, talvez, esses municípios de terem feito isso, ok? Então, vamos seguindo aqui, gente. Acho que eu já coloquei esses mesmos parâmetros, tal, não tem dúvida isso. E aí eu queria mostrar esse aqui, ó, gente. Esse aqui é o copyright da Blenda, hein? Você depois manda mensagem para ela, assim, ó, o Dácio copiou uma apresentação sua, viu? Para ela não ficar... Contas abertas antes de 2018, gente. Eu achei que ficou muito bem ilustrado isso e copiei. Municípios que tinham transferências de saldos a instituições sem fins lucrativos previstas lá na portaria 96. Está dispensado do cumprimento do objeto. Ele precisava fazer o repasse para as entidades privadas, ele precisava incluir na programação anual de saúde, né, fazer um crédito na lei orçamentária anual, com a indicação da nova categoria econômica a ser vinculada. Ok, descobri lá que eu tinha 100 mil reais de custeio e agora eu quero comprar equipamento. Quando você fizer a nova lei, você precisa colocar lá que era GND4, qual que era a ação que você
usa no seu município aí para estruturar o seu serviço. Precisava dar ciência ao Conselho de Saúde, e aí, depois de executado, precisa demonstrar no relatório anual de gestão, que é o nosso instrumento de comprovação de gastos na atenção no fundo a fundo. Municípios que não têm transferência, que, portanto, não estavam na portaria 96, não tinha nenhuma ação de condição. Ele também estava dispensado, né, do cumprimento dos objetos de compromisso previamente estabelecidos. Ele precisava observar as ações previstas no plano de saúde e as demandas locais, a inclusão na programação anual de saúde, né, e na lei orçamentária anual, com a indicação do mesmo jeito. Vamos fazer o contrário. Eu tinha o dinheiro lá do equipamento, e esse dinheiro sobrou. Não licitei, até porque os equipamentos eles não eram mais necessários, né, depois de tanto tempo, ou não eram para a unidade que foi inicialmente colocada. Não tem problema. Eu quero utilizar esse recurso na manutenção da minha unidade. Pagamento lá de aluguel de algum serviço, sem problema nenhum, né? Dava ciência ao respectivo conselho e também a demonstração no RAI. Então, a gente está falando aqui do que era até 2018. O que muda para a partir de 2018? Porque tem essa questão. Aí a gente volta lá, porque a 172, ela continua valendo até 31 de dezembro desse ano. Então, se você tem recursos que estão na conta, que foram transferidos depois de janeiro de 2018, e que você já cumpriu com o seu objeto, você já conseguiu finalizar aquilo que foi inicialmente pactuado, aí sim é o conceito de saldo remanescente que a gente estava falando. Dácio, qual é o ponto de avaliação? É aquilo que foi identificado em 31 de dezembro de 2022. Então, se em dezembro de 2022 você tinha lá um recurso que você já tinha, eu gosto sempre do equipamento porque ele divide muito, né? Então, assim, eu tinha lá um recurso que sobrou lá R$ 20.000. Eu posso fazer várias coisas. Pela portaria 3134, eu poderia comprar mais equipamentos para essas unidades ou para outras unidades, respeitando sempre o nível de atenção, né? Não preciso mais de equipamento, preciso de fazer uma outra ação. Esse saldo remanescente, ele de fato pode fazer a utilização e a transposição ou a transferência dos recursos. Então, para ficar bem claro, gente, se for anterior a 2018, né, ele está sobre a ED da 197, então ele pode fazer tanto transferência como transposição. Depois de 2018, não cabe a 197, cabe a 172 apenas, tendo essa situação de dizer o seguinte: eu só posso utilizar o saldo remanescente, tá? Do mesmo jeito aqui, né, colocado aqui, ó, cumprido dos objetos compromissos previamente estabelecidos, eu posso fazer a alteração, incluir os recursos que são saldos remanescentes na lei orçamentária anual, indicando a nova categoria, dando ciência ao respectivo controle e demonstrando no relatório de gestão, tá? Então, isso aí eu acho que ficou muito claro o que é uma coisa ou outra. Importante, nós fizemos uma nota, né? E aí tem uma nota, se vocês quiserem usar esse QR Code aí para poder já baixar, tá disponível lá no portal do fundo, falando sobre a 197. Dácio, tem outras notas? Tem uma excelente nota no site do Conasems, né? E tem uma nota muito boa também no site do Conais. Então, elas falam a mesma coisa, né? Até porque o entendimento precisa ser o mesmo, já que a gente está falando de um sistema único. Então, vocês podem ter isso lá para poder embasar, que foi, eu acho, que o Ivo colocou. As procuradorias, né, têm dificuldade, às vezes, de entender como é que é esse processo, e aí a gente precisa dar, informação, dividir conhecimento, ir para a mesa para conversar, porque, de fato, as mudanças são muito dinâmicas, que a gente que está imerso nisso, a gente tem alguma facilidade maior. Mas quem lida com isso uma vez ou outra vai ter dificuldade e é preciso ter clareza nisso daí, tá bom? Não é uma coisa que eu gosto de falar, mas a gente precisa falar nessa apresentação. Dácio, o que vai acontecer depois de 31 de dezembro? Primeira coisa que a gente precisa dizer, gente, eu quero mesmo que esses saldos estejam zerados.
né? Assim, a gente entende o Ministério da Saúde, assim, a ministra Nízia, o secretário Bergen batem muito nisso, diz o seguinte: os recursos que são do governo federal são para executar ações de serviço de saúde. A gente só está atrás de dinheiro daquilo que teve, de fato, má utilização, né? Não é o caso aqui. Então, a gente está buscando, assim, caso não haja execução desses recursos, a gente tem dois procedimentos aí. Aqueles que são para as contas anteriores a 2017, né? Então, tem uma observação aí, e tem aquilo que foi depois da 3992, né? A gente está colocando aí o e-mail do InvestiSUS, caso tenha alguma dúvida. Mas isso é uma coisa que a gente só vai falar lá na frente, né? Então, não vamos falar sobre canais de comunicação, gente. Antes da gente entrar aqui no operacional mesmo, é super importante. Primeira coisa, vocês têm aí dois lugares de muito apoio, de muito conhecimento técnico. Primeiro é o nosso COSEMS do Paraná, que tem uma rede de apoiadores aí fantástico, né? E também tem a nossa superintendência aí no estado, né? O Luiz está montando aí um time, a Beth, tem uma Beth lá que é uma sumidade muito tempo lidando com essas informações aqui, especialmente de outras modalidades de transferência, mas a gente quer estar mais perto de vocês. A gente entende que essa parceria aí com os EMS e SEMES, ela tem um papel importante nesse processo de capacitação, de orientação, de dar segurança para quem está em cada município do Paraná, né? Temos nosso portal, como a gente falou, e tem o e-mail aí do InvestiSUS, tá? Eu queria alternar aqui a nossa tela, se me permitir, João, para a gente fazer uma navegação em tempo real sobre isso, tá bom? À vontade. É porque chegou aqui, gente, a gente aqui tem os nossos universitários, né? Como estão chegando as perguntas, aí eu falo assim, já vem para cá os universitários, porque eu sei que o João está ali com umas 30 perguntas que só ele tem a Mais ou resposta, menos. Mais ou né? menos. Mas me perdoem, vamos lá, vamos só entrar aqui novamente. Então, como eu falei, esse é o portal do fundo, né? Eu sempre gosto de, sim, usem essa barra de rolagem, só para dar uns avisos que são importantes, né? A gente tem aí nosso cronograma do segundo ciclo, só para vocês terem uma noção, esse ano nós temos 18 bilhões de reais de emendas parlamentares, já como conseguimos vencer a grande maioria, mas ainda tem 2 bilhões de reais que precisam ser analisados pelo nosso time aqui, então tem um cronograma aqui, fiquem atentos às diligências, porque a gente costuma dizer o seguinte, de janeiro a julho demora 6 meses para passar, de agosto a dezembro demora um mês. Então, assim, fiquem atentos às prazos de diligência, que a gente gosta mesmo aqui de garantir com que os recursos cheguem aos municípios, por isso que a gente fica aqui até o dia 31, no último horário. Vamos entrar aqui, gente, nos nossos painéis, né? Então, só para todo mundo entender, esses são os nossos painéis de informações, que você chegou agora aí que não estava na nossa transmissão aqui. Nós temos diversos painéis, eu queria dar uma passada geral para a gente entrar nos saldos. Primeiro, o repasse fundo a fundo. É muito importante que você entenda o histórico do seu município. Você que é da área de planejamento aí no município, ele que lida com orçamento, o orçamento ele sempre é incremental, gente, especialmente o orçamento da saúde. Então, verifiquem qual é a história do seu município, como é que vocês podem ir criando recursos e solicitando recursos para a sua rede. Né? A gente, pô, quem é do orçamentês aí, sabe, a gente fala assim, não tem como sair de 0 para 100, né? Você precisa sempre ir incrementando, então é importante vocês entenderem isso aqui, na realidade, de cada um dos municípios. Esse aqui que a gente vai falar dos saldos, né? O do Transfere Gov é super importante, a gente tem os convênios e os contratos aqui. Queria chamar a atenção sobre a questão de que a gente está criando canais específicos, e especialmente na questão de cadastramento de todos os gestores. Não adianta a gente ter uma série de bases, gente, a gente precisa ter uma base que seja confiável. Então, a gente está se unindo aí, o pessoal do Transfere Gov, ao CERCO, para ter um cadastro único de gestores. O pessoal da SEMES vai fazer um contato com vocês agora no segundo semestre, vai ser um dos nossos nortes de trabalho, para que até dezembro desse ano nós temos todos os municípios do Paraná cadastrados com os seus diretores de fundo, com todas as informações, com seus conselheiros, para que a gente fortaleça a transferência fundo a fundo. As informações do Covid, eu gosto de chamar esse painel de instrumentos de investimentos aqui, a atenção dele para quem é captação de recursos,
Se você quer saber onde estão os vazios assistenciais, onde não houve intervenção no seu município, aí tem um mapa georreferenciado mostrando o que pode, o que não pode, o que tem aí nesse caso, né? TEDs é uma coisa que é muito nossa aqui, dos órgãos federais, as emendas parlamentares, todo mundo deve dar uma olhada e entender como é que o parlamentar está atuando no seu município, né? A parte dos equipamentos, né, e obras fundo a fundo, o Investir Gestão, que é um raio-x da situação do município, né? E esses dois últimos aqui que eu queria chamar a atenção. O primeiro deles é o que a gente vai falar, que é ter um recorte dessa Lei 197, que eu vou demonstrar isso para vocês. E aqui, do Mãos à Obra. O que é isso, gente? Nós estamos trabalhando no levantamento de toda a infraestrutura que existe hoje na nossa rede. O presidente lançou na última sexta-feira o novo PAC, né? Vocês devem ter visto. A ministra ontem fez um pronunciamento falando aqui dos recursos específicos da saúde, e nós vamos ter que ter uma carteira nova de investimentos. Mas não tem como se falar em uma carteira nova sem a gente atualizar as nossas informações. Então fiquem atentos aí aos próximos dias, que a gente vai estar conclamando todo mundo aí fazer uma atualização das nossas ferramentas, tá bom? Mas vamos falar aqui de hoje, que é essa questão dos saldos, tá? Então, aqui, só para a gente entender, nós temos, quando você clica lá, nós temos os saldos que são dos fundos públicos e do Transfer Gov. Tem até que arrumar aqui, Paulo, tá até plataforma Mais Brasil. A gente vai ao vivo tendo essas coisas, né, gente? A gente já vai corrigindo aqui ao vivo com vocês, né? E aí a gente entrou aqui para olhar como é que isso hoje está funcionando em termos de Brasil, e a gente vai fazer uma comparação do Brasil com o Paraná, né? Nós temos hoje 27 bilhões de reais, esse recurso financeiro que está nas contas, né? E a gente está trabalhando aqui com todos os estados, né? É importante a gente perceber que tem um gráfico aqui de utilização que eu sempre gosto de mostrar, a despesa estimada, o valor dos repasses, e o que a gente entende que é um saldo que existe no município. Não é exatamente saldo, é um termo que a gente usa, mas é um recurso que está disponível para utilização pelo município. Tá? Aí a gente vai fazer, então, aqui um recorte do Paraná. A gente está falando aqui de 1,9 bi, né? Essa é uma data do 31/7. Vamos fazer um recorte aqui dos municípios, que eu acho que é o nosso objeto aqui de trabalho, né? A gente já cai para 1 bilhão de reais, e a gente vai fazer aqui, ó, um recorte ainda do que é isso. Olha só. Aqui embaixo, só para vocês entenderem, lembra que eu falei lá sobre o que eram as contas antigas e as contas novas? Nós só temos duas contas, gente, atualmente. Custeio SUS e InvestSUS, né, que é manutenção e estruturação. E aí, nós temos essas contas que são as contas antigas. Ó. Uma conta que a gente chamou aqui de outros, que são pequenos grupos, né, ó, o INVAN, que é Incentivo da Vigilância, Bloco da Assistência Farmacêutica Básica, tá vendo? Da Atenção Básica, Bloco de Gestão, Bloco do MAC. Então, essas são contas que foram abertas anteriormente ao Bloco da Vigilância e Bloco de Investimento. A soma desse valor aqui é o que está estabelecido como os valores da portaria da Lei Complementar 197. Então, quanto é que dá isso aqui, gente? Dá aqui o valor de 32 milhões de reais, ok? E aí, observem que quando a gente faz isso aqui relacionado ao momento atual que a gente tem aí 1,23, que da média nacional de 3,6, que estão aí. E aí você consegue verificar aqui, ó, município a município. Então, todos os municípios têm aqui essa informação, tá? Então, a gente tem desde o primeiro município aqui, que é Colombo, né? E aí é importante, por que a gente está demonstrando isso aqui? Porque isso aqui é muito dinâmico, gente, né? A gente está tratando isso aqui muito pontualmente para poder chegar. Olha que legal. Isso aqui já é um sinal interessante. Olha o que vem acontecendo com o saldo dessas contas nos últimos anos. Estamos chegando lá. Então, parabéns aí, ó, Paraná. Quando a gente vê aqui, ó, e aí eu tenho certeza que isso aí tem a ver com o trabalho que a gente está fazendo em conjunto com vocês. Nós tínhamos um patamar de saldo, né, que foi 2019, 2020, 2021, 2022, e continua descendo
né, até chegar o... Então, tenho convicção, viu, João, que quando chegar dia 31 de dezembro, a gente não vai ter nenhum real nessas contas. E aí, com certeza, o Luiz e a equipe da SEMES está aí à disposição para ajudar no que for necessário para a gente entender. Então, e essa é uma das ferramentas que a gente está tratando aqui com vocês. Só ratificando o que a gente falou. E aí, assim, gente, só para a gente entender, ó. Vamos às dificuldades, antes da gente ir às perguntas. Qual é o maior dificultador desse processo de trabalho, gente? É o seguinte, nós temos 70 contas apenas que têm mais de 100 mil reais. E temos 1.871 contas que têm menos de 100 mil reais. Então, qual é a grande dificuldade? Porque, em função do decreto 715/7 e do TAC que existe no Ministério Público Federal, não há possibilidade de transferência entre as contas, né? E aí é necessário que, para compor uma despesa, cada um dos municípios precisa pegar o saldinho que está lá naquela conta. E aí, olha que interessante. Eu peguei aqui, vamos pegar um município aleatório, tá, gente? Perdão, eu não tenho como fazer diferente. Peguei aqui esse município e verifiquei, ó. Ele tinha em junho 2.439 e em julho 2.460. Opa, a primeira coisa que o município acertou, o dinheiro está aplicado. Então, ele aumentou aqui o valor dele. Só que aumentou a diferença dessa conta. Então, e aí, qual é a dificuldade aqui no caso desse município? Ele tem 1,70 nessa conta, 30,92 nessa conta, 222,46 e 2.460. Esse conjunto de recursos aqui é que precisa ser atribuído a uma despesa, né? E aí precisa ser seguindo toda aquela orientação que nós colocamos para que seja executado e zerado essas contas. A partir do momento que a conta ela é zerada, ela vai saindo daqui, né? Então, só para vocês entenderem, se eu pegar qualquer município, você tem ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 contas desse município. E observem, aí assim, tem algum caso, Dácio, apareceu aqui, ó, esse município que já começou esse processo de execução. Olha que interessante. Ele tinha 1.679 nessa conta e agora tem 1.186. Ele executou 492. O que vocês podem fazer para facilitar e orientar o trabalho de vocês? Vocês podem exportar isso aqui no Excel e ordenar isso para entender como é que as coisas estão funcionando em cada um desses municípios, né? Então, percebam que a gente tem muitos municípios vermelhos, né? No caso do saldo, que está e o verdinho aparece de vez em quando. E aí, qual é o maior trabalho? É isso, como é que o nosso contador vai pegar 6 centavos, perdão, 6,76, 35,20 e 43, 182, ele vai ter, de fato, que juntar todas essas questões, tá? Então, esse painel, ele tem isso como objetivo. De onde que veio esse recurso, gente? Para poder, por exemplo, ajudar na questão da transposição, né? Ele está dizendo aqui, ó, esse recurso, ele era da vigilância. Esse recurso aqui, ele era do bloco de gestão. Esse aqui é da farmácia básica, né? Quem é mais antigo aí na atividade consegue reconhecer essas siglas tranquilamente, né? Ó, farmácia básica, né? Então, para todo mundo entender que as informações, elas estão disponíveis em relação a isso, ok? Aí eu queria mostrar para vocês um outro painel que a gente acabou de tratar aqui, ó, e aqui eu queria mostrar, olha como nós avançamos. Nós tínhamos 2.131 contas e nós estamos com 947 contas. Então, estamos avançando. Então, quer dizer que nós temos aí agosto, setembro, outubro, novembro. Tira dezembro, viu, gente? Vamos fechar em novembro para vocês me ajudar aqui, pelo amor de Deus, né? Vamos tentar fechar isso aí até 30 de novembro para que a gente consiga fazer a consolidação dessas informações aqui. Então, nós temos poucas contas para poder tratar aí no caso do Paraná, tá? Então, é importante que percebam que, nesse primeiro momento, a gente vai tratar disso porque é prioridade zero, né? É importante que a gente zere essas contas o quanto antes, mas não podemos sair da discussão de como é que esse recurso que já está disponível nas contas está conversando com o plano de saúde de vocês, né? Está conversando com a programação anual de saúde de vocês, né? A gente tem uma série de questões que precisam ser tratadas, mas cada dia é o seu mal, por isso que a gente vai hoje só falar
da LC 197, acho que isso é um ponto de partida. Bom, o que eu tinha para apresentar de informações é isso daqui, e aí eu queria me colocar à disposição para perguntas e a gente fazer um bate-papo aí a partir de agora. Obrigado, Dácio, pela apresentação, né? Excelente exposição. Eu acho que os painéis, né, dão clareza para todo esse processo e essa navegação também ajuda, né, com que os participantes depois possam fazer pesquisas, né, e buscar também informações dos seus municípios. Na verdade, a gente tem aqui um apanhado de perguntas, né, são muitas. A gente vai tentar organizar aqui por blocos e passar para que você possa, né, comentar um pouco sobre elas, ou alguém da tua equipe que você, como comentou, tem outras pessoas aí contigo, né? É, e nesse sentido, a gente também pede para que as pessoas coloquem as perguntas num link que a gente está disponibilizando no chat, na medida de que não é porque só para que a gente possa fazer as perguntas aqui ou escolhê-las. Não é isso, né? A nossa intenção é que, de repente, na live a gente não consegue contemplar todas as questões. Então, ali no chat a gente consegue depois respondê-las, né, e encaminhar, né, o questionamento para cada um dos municípios. Então, se por acaso, né, o questionamento que foi realizado aqui via chat, né, ou diretamente no link, não for contemplado, fiquem tranquilos que nós faremos, né, por meio do apoio, né, por meio da nossa equipe técnica, a chegar a resposta até vocês, tá bom? Antes disso, eu queria convidar o Adriano Rissati. O Adriano, ele é diretor do Fundo Estadual de Saúde, né? Ele não estava no início aqui da nossa apresentação, mas logo em seguida que o DAS começou a exposição, ele entrou, só para dar boas-vindas para a gente, e a gente já entra nessa parte do bate-papo. Boa tarde, João, Dárcio, Boa tarde. Fala, meu amigo. nossos colegas, colaboradores presentes. Para nós, João, realmente foi uma iniciativa louvável por parte do COSEMES, do Fundo Nacional de Saúde. Estamos aqui hoje mostrando, apresentando e passando as informações aos municípios do estado do Paraná quanto à utilização desses recursos. Aqui, a nível de estado, nós tivemos essa experiência já há um tempo passado, da transposição desses recursos. Ainda temos recursos do governo do estado do Paraná em contas junto aos municípios também. E esse trabalho que foi feito, inclusive, na superintendência anterior, a gente estava alinhando com o superintendente aqui em Curitiba, do Ministério da Saúde aqui em Curitiba, quanto a um trabalho dos municípios do estado também a respeito da transposição dos recursos oriundos do governo do estado do Paraná. O Ministério, através do Fundo Nacional, veio fazendo também esse brilhante trabalho que vai auxiliar demais os municípios do estado do Paraná na transposição desses recursos que é de suma importância. Às vezes o recurso fica retido no município, os contadores, os tesoureiros, os secretários de saúde têm a necessidade de utilização desses recursos e acabam por algum quesito burocrático, às vezes não fazendo, por conta da insegurança também, e falta também da parte dos gestores um tanto de esclarecimento. Isso que vocês vieram trazer para a gente hoje, e aqui em nome do Fundo Estadual de Saúde, dos municípios do Estado do Paraná, do secretário Beto Preto, do nosso governador Ratinho Júnior, agradecer a iniciativa. Um abraço, Darcio. A gente teve a oportunidade de estar juntos aqui no episódio em Curitiba, e eu fiquei te devendo uma visita, não consegui até hoje, mas isso vai acontecer em breve, que nós temos também outros assuntos a serem discutidos, recurso Covid, enfim, vários outros temas de natureza financeira, que também acredito que os municípios
estejam passando por alguma dificuldade de utilização do recurso, assim como nós, Governo do Estado do Paraná também. O nosso secretário, deputado federal, Beto Brito, ele já esteve em contato também com alguns órgãos para a gente abrir uma discussão a respeito da utilização, em especial dos recursos COVID. O Fundo Nacional de Saúde vai ser, com certeza, mais um grande parceiro, mais essa tarefa que a gente tem de utilização de recursos. Utilizar apenas o recurso, eu diria que seria uma grande evasão para os municípios. Nós pretendemos utilizá-lo com qualidade. Fazer uma despesa para simplesmente eliminar uma conta ou fazer uma transposição para que esse recurso se perca em outras contas não é o interesse nosso. O interesse é usar o recurso com qualidade. E os esclarecimentos do Darcio, ele veio de encontro com a necessidade dos municípios, a nossa também, quando gestor estadual. E acredito que nossos parceiros aí estão já bem mais esclarecidos quanto ao assunto e vai ser muito útil no nosso dia a dia. Mais uma vez, obrigado, Darcio, João. Levo um abraço para o Ivo, ele esteve hoje de manhã com a gente aqui também, grande parceiro COSEMES, grande parceiro Fundo Nacional, e nos coloco a estrutura do Fundo Estadual de Saúde, também à disposição dos municípios, aqueles que tenham também a dificuldade na utilização desses recursos nossos. Já de antemão, quero dizer que a gente fez um teste piloto com os municípios da 18ª e 19ª Regional de Saúde, salvo engano, no ano passado, um projeto piloto para levar, basicamente, esse tipo de informação que o Ministério tem levado, mas a respeito da utilização de nossos recursos, assim como os programas do Governo do Estado, as nossas resoluções vigentes, o que pode ser solicitado, o que não pode, forma de aplicação desses recursos, também aos nossos municípios. Esse projeto piloto ele foi bem sucedido, nós fizemos em 2 regionais, com a presença de aproximadamente 40 municípios, por uma data em Jacarezinho, a 19ª, e uma data em Cornélio, a 18ª. E o feedback que nós tiramos disso aí foi muito positivo. A participação dos técnicos dos municípios foi muito positiva. Então, a gente viu que tem muitas dúvidas. E essas dúvidas não recaem apenas nos recursos do governo do Estado, e sim também dos recursos da União, que são essas contas retroativas a 2017. Então, fica aqui um compromisso de a gente levar nas demais regionais, a partir do momento que esse projeto piloto ele foi bem sucedido, e assim também buscar alcançar todos os municípios do Estado do Paraná, e tendo a superintendência aqui do Ministério da Saúde, o Fundo Nacional, o COSEMES, como grandes parceiros nessa empreitada. Mais uma vez, muito obrigado e fico à disposição dos senhores. Nós que agradecemos, Adriano, tua participação, muito importante, participação da Secretaria de Estado, né, representado pelo Fundo Estadual de Saúde. Bom, como havia comentado, então a gente tem uma série de perguntas, a gente vai começar aqui com algumas rodadas, tá bom? E aí, conforme elas forem aparecendo, tem algumas que são muito similares, e aí uma vai correspondendo à outra, eu imagino. Eu acho que só aproveitando a fala do Adriano, e reforçar que a gente está falando de contas federais, né? Acho que é importante isso para que o pessoal não faça confusão, né? Que todas essas regras da LC 197, elas estão voltadas a recursos federais. Bom, enfim, a primeira pergunta, o Darcio falou muito sobre isso, mas eu acho que é uma preocupação grande, né? Então, o nosso gestor ou colaborador perguntou o seguinte: algumas contas possuem saldo menor que R$10. É possível transferir este recurso para outra conta principal para encerrar essa primeira? Então, essa pergunta de saldos pequenos, ela se repete muitas vezes, tá? Então, quem perguntou, né, questões muito parecidas, eu acho que vai ser contemplado nessa primeira. Eu vou fazer blocos de 3, tá bom? A segunda pergunta: estamos com o saldo em conta de R$1.512.000.
para incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção primária em saúde para o cumprimento de metas. Gostaria de saber se este saldo pode ser utilizado para rateio pela participação em concurso público e para outros serviços de terceiros, pessoa física ou pessoa jurídica. E, por fim, nesse primeiro bloco, o uso dos saldos se restringe apenas às contas antigas? Os saldos de contas a partir de 2018, que já cumpriram o objetivo inicial da proposta, também podem ser transferidos? Eu acho que são perguntas interessantes, caso haja necessidade de refazê-las, é só avisar, Dácio. Vamos lá, gente. Primeira questão aí, saldos, como eu falei, o grande desafio, né? Nós temos um termo de ajustamento de conduta que foi feito junto ao Ministério Público Federal. Na verdade, o Ministério da Saúde nem ele não é partícipe, ele é com os bancos federais, né? Banco do Brasil e a Caixa Econômica. E aí o que foi resultado do que está no decreto 715/7. Né? Então, assim, não há possibilidade de transferência entre as contas. Por quê? Ela diz o seguinte, que o recurso ele precisa ser transferido para o beneficiário final. Talvez seja esse o grande desafio do pessoal da contabilidade, uma vez que você vai, de fato, pegar, ter que compor aí. Tem até uma pergunta no chat, assim, no momento de fazer o empenhamento, aí, o compromisso desse recurso, de fazer isso de forma realmente muito de pouquinho em pouquinho, vamos dizer assim, né? Queria aproveitar, gente, só cumprimentar o Adriano, tá devendo uma visita mesmo aqui, viu, Adriano? Adriano é um craque, viu, gente? Assim, contem aí com o Estado do Paraná, eles têm um trabalho para o nosso secretário aí, Beto Preto, tem sempre muito presente, a gente tem falado bastante aqui. Aliás, o Paraná é um estado diferenciado, a gente precisa compreender isso, né? Assim, de que tem muitas coisas organizadas no estado do Paraná. Acho que é isso, é construção coletiva, né? Assim, os municípios, o Estado, o governo federal, a gente está buscando achar soluções. E aí, muito importante isso, assim, nós não temos todas as respostas na União, como os estados não têm todas as respostas, como o município não tem todas as respostas. Talvez o João Felipe tenha, mas a gente aqui não tem. O que a gente precisa é fazer exatamente momentos como esse. Por isso que ele está me devendo uma visita, Adriano, lá, porque a gente precisa achar, talvez, numa mesa, identificando os problemas pontuais, achar soluções, né? Porque o que está muito claro para nós aqui do governo federal é que está todo mundo buscando soluções conjuntas, né? É um momento de dialogar, de fazer conversa no sentido de buscar soluções mesmo. Bom, a primeira pergunta eu consegui responder. A segunda, se eu entendi corretamente, a gente precisa entender o seguinte: serviço de terceira pessoa jurídica pode, no caso de depois de 2018, pode, desde que seja apenas com o saldo remanescente. Aquele exemplo lá que a gente falou do equipamento. Eu tinha lá uma listagem com 30 equipamentos, comprei os 30 equipamentos, mas eu consegui comprar com um preço um pouco melhor do preço de referência que foi transferido o recurso. Esse saldinho aí é que, de fato, você pode reprogramá-lo e aí você pode ir para qualquer ação e serviço de saúde, né, seja ela para manutenção ou para estruturação da sua rede aí no seu município. A outra pergunta, Dácio, era relacionada ao uso de saldos de contas antigas, né? Então, se eu posso utilizar a Lei Complementar 197, você acha que você acabou de reforçar, para saldos posteriores, né? Para contas abertas posteriores a janeiro de 2018. O que muda da 197 para 172 é muito simples, gente. A 197 eu não preciso cumprir mais aquele objetivo, aquele objeto que foi inicialmente pactuado. Né, assim, a 172 ela diz o seguinte: eu preciso ter cumprido. Aí sim o conceito de saldo remanescente. Tá certo. Vamos para mais, né, um bloco de 3 perguntas. Apareceu várias vezes aqui a utilização, a pergunta é bem extensa, eu vou tentar resumir. O município diz que ele tinha uma conta federal, né, aberta anterior a 2018, mas ele estava usando para recebimento de um recurso estadual. E aí, né, a pergunta que ele faz é que, como esse recurso tem um plano de trabalho específico com o Estado, preciso saber como eu faço para que ele não seja computado como recurso federal nas contas antigas. Ou eu posso transpor esse recurso estadual também?
Aí, Darcy, eu não sei se você quer responder essa e depois a gente passa para outra. Acho que é Não, uma questão também bem comum. Pode ser mais duas? vamos responder, gente. Então, acho que talvez, para mim, fica mais fácil responder uma a uma. Tá bom. O que acontece, gente? Essa foi uma novidade que a LC trouxe para nós, né? Nós, até então, imaginávamos que conta federal só tinha recurso federal, né? Então, de fato, alguns estados, e aí não é uma coisa que vem lá de trás, né? A gente não tinha essa informação. Quando é que a gente soube disso? Com a publicação da Portaria 96, quando alguns municípios, ao ter que transferir recursos para as entidades privadas sem fins lucrativos, alertaram de que aquele recurso não era um recurso federal, e sim um recurso estadual. Isso precisa ser corrigido, né? Conta federal é para ter recurso federal. Então, já fizemos algumas conversas, inclusive foi publicada uma alteração da Portaria 3992 recentemente, depois da me corrija dizer qual é o número da portaria, que eu não consigo, 1063, e que ela traz algumas novidades em relação à execução dos recursos, né? Dê uma olhada lá, a portaria 1063, e uma delas trata sobre isso, tá? Então, recurso federal, conta federal. Recurso estadual, conta estadual. Recurso próprio do município na conta aberta pelo município. O que a gente está tratando? Em função da portaria 96, nós identificamos alguns poucos casos, né, coisas muito pontuais mesmo, isso não era uma prática de todos os estados, e aí foi uma coisa lá atrás, isso hoje não acontece mais, e a gente está tratando isso pontualmente, né? Como é que a gente não dá para onerar o município com um recurso que era do Estado, né, numa despesa que é federal, né? Então, a gente está tratando pontualmente cada um desses casos. Mas a partir desse momento que ele utiliza a conta federal para a movimentação de um recurso estadual, a União pode entender que esse recurso é um saldo federal e aplicar as Para, regras de para, para, devolução, por exemplo. para nós, é um recurso. Se está na conta federal, a gente vai entender como um recurso federal. Certo. Salvo que a gente consiga, assim, o que... E aí, gente, sendo, né, assim, estamos aqui todo mundo com o mesmo intuito. Executem o recurso. E aí, acho que o Adriano falou muito bem que aí é o seguinte: fundo a fundo precede planejamento. Planejamento é uma coisa, quando a gente fala de planejamento, a gente está falando de bom e correto gasto público, né? Por isso que a gente defende tanto essa modalidade de aplicação de recursos. Então, é muito importante que vocês estejam atentos aos planos de saúde de vocês, às programações anuais de saúde, e executem isso da forma mais qualificada possível. Necessidade, não há dúvida que todos nós, né, tanto aqui na União quanto no Estado e no município, nós temos. Então, por isso que é muito importante que o planejamento funcione e ele que é o orientador da execução. Tá certo, Dácio. Acho que reforçar os instrumentos de gestão é uma questão bastante importante, né? Para que o gestor, junto com o setor de contabilidade, tenham, né, essa clareza de quais são, né, os aspectos trazidos no plano, né, aonde que o município quer chegar e como que pode, né, convergir, né, esses saldos para as necessidades apontadas no território. Tem mais uma pergunta aqui de um outro município, que ele diz: Dácio, boa tarde. Temos uma situação onde um saldo de 2016 não foi registrado nas contas do sistema de contabilidade e era um recurso de emenda parlamentar de investimento. O recurso nunca foi utilizado e hoje já conta com rendimento que ultrapassa R$ 30.000. Nesse caso, não tendo utilizado nenhuma parte do recurso, podemos considerar como saldo? Ele aplica a LC 197. Esse recurso pode ser totalmente reprogramado, seja para investimento, seja para manutenção. Se você quiser mudar de funcional aí para atender a atenção primária, atenção especializada, a LC 197 foi feita exatamente para executar esse recurso aí. Tá certo. Tem algumas perguntas que vieram aqui, né, no nosso link, que são relacionadas à portaria 544. A gente vai tentar manter nesse momento a discussão sobre os saldos, e aí a gente já, antecipadamente, já convida, né, o Dácio e a equipe do fundo para, em algum, né, momento mais oportuno e a curto prazo,
também voltar aqui para falar um pouquinho sobre a 544. Pode ser, pessoal? Né, que tem algumas questões relacionadas a cadastramento de propostas. Mais uma que tá, né, que vai falar de saldos baixos, né? Tem uma conta bancária onde o saldo do Fundo Nacional de Saúde está com valor de R$ 9,50. Porém, no extrato bancário, o valor é de R$ 20.879. Posso abrir a despesa e gastar o valor que possuo em extrato bancário? Então, o saldo é um valor, mas no extrato é outro. O que pode estar acontecendo nesse caso? Procure o seu gerente. Tem alguma coisa estranha aí, não faz Tem muito alguma coisa sentido. estranha. Né? Tá Uhum. aí é importante. João, acho que é importante a gente fazer esse alerta. As informações que o Fundo Nacional divulga, gente, são informações que são fornecidas pelo Banco do Brasil e a Caixa Econômica. A gente não faz nenhuma avaliação diferente. Se tem alguma coisa que não está batendo aí, por favor, nos informe aqui, porque a gente pega, eles mandam um arquivo com o saldo, né, e com os extratos das contas, porque são contas federais e a gente precisa estar fazendo esse monitoramento, e faz a divulgação. Então, quando tem um caso como esse, eu fiquei até curioso. Se quiser me mandar aqui no investições@saude.gov.br, a gente pode olhar pontualmente para verificar se tem alguma questão, tá bom? Aproveitando só, João, só para assim, gente, aí essas perguntas da Pois não. 544, se você quiser me mandar elas, né, depois a gente Tá bom. organiza e ajuda, manda para vocês aí para responder, mas já fica aceito o convite para uma Ótimo. outra conversa sobre isso. Muito bem. Tá certo. Tem duas perguntas aqui bem próximas, eu vou lê-las em conjunto, porque tem relação com saldo de obras de construção que não foram finalizadas. Então, a primeira, saldo de obras de construção de unidade básica de saúde que não foram finalizadas e foram canceladas. Posso fazer uso desse recurso? A segunda, uma parte dos valores que temos em conta antes de 2018 são referentes à primeira parcela de obras que tiveram suas propostas canceladas. Estamos aguardando a análise para a reativação dessas propostas, há bastante tempo sem sucesso. O Ministério da Saúde já solicitou a devolução da parcela. Podemos transpor esses valores? É uma Situações. decisão uma decisão de gestão, gente. Olha só. E aí, ótimo, porque lembra que eu falei lá nos painéis do Mãos à Obra? Então, a gente agora, possivelmente no mês de setembro, vai fazer uma grande conclamação aos municípios aí, para que atualizem as informações das suas obras, especialmente as obras fundo a fundo, né? Com o lançamento do PAC, existe a gente vai ter uma nova carteira de investimentos e a gente precisa balizar isso. Qual é, de fato, a realidade dos investimentos nos municípios, né, em relação à obra? Então, se existe ainda a necessidade daquela obra naquele local, ok, a gente pede aí que você aguarde aí 30 dias, que eu acho que é o tempo necessário para que haja. Estou já fazendo um spoiler aqui, né? Nem podia fazer isso. Mas, se não, se hoje de fato não há mais necessidade daquela unidade que não foi iniciada, você pode transpor sem problema nenhum. Ok. Mais uma, gente. Os saldos podem ser utilizados para pagamento de pessoal efetivo, folha de pagamento? Acho que essa está bem simples, né? Vamos lá, gente. A gente precisa só ter alguns cuidados, né? Acho que é importante a gente ter esse. Olha, só um minutinho, gente. Gente, olha só. Eu sempre gosto de fazer essa questão do pessoal. Pode executar? Pode. É uma despesa de custeio. Mas a gente precisa ter alguns cuidados. Eu sempre zelo pela, pela, por aquilo que não vai dar problema. É recurso de emenda individual? É a primeira pergunta que a gente precisa fazer. Por isso que essas são algumas perguntas, elas têm o depende, né? Porque em algum momento isso vai gerar uma discussão. Então, temos tantas despesas possíveis para poder executar, né? Não existe uma proibição. O que existe é, no caso de emenda parlamentar individual, existe uma vedação que está na Constituição. Acho que o artigo 166, se eu não me engano. E aí,
a gente precisa avaliar isso, né? Como é que, se eu estou usando isso para uma transposição, então, se você for conversar com algumas pessoas, vai dizer que pode, se você for conversar com algumas outras pessoas, vão dizer que não pode, e aí, quando fica nessa zona de dúvida, né, eu sempre acho que a gente precisa ter um pouco de cuidado. Nós temos muitas despesas, então, quando for assim, faz troca de fonte, acha um outro caminho, tá? Então, a minha resposta para essa pergunta depende. Se for emenda individual, a minha sugestão é que você utilize outra despesa. Mais uma questão interessante que foi trazido, é, eu acho que a gente está falando disso, né, desde o início, mas vai ser importante porque também apareceu ali no chat, né? Então, como sei qual lei complementar seguir, né? A 172 ou a 197? Acho que se você pudesse refazer essa fala, seria importante. Vamos lá. Quando eu uso a 197, ela alterou a 172. Então, a 172 você só utiliza para recursos posteriores a 2018. E aí, qual é a característica de recursos após a 2018? É apenas para saldo remanescente depois de cumprido aquilo que foi inicialmente pactuado. É aquele, como chama de saldinho mesmo, 172. Quando é que eu uso a 197? Para trás. Para trás, e aí, assim, para trás, se você vai manter, se você vai alterar, se você vai transpor, se você vai transferir, independente qual é a característica para anterior a 2018, você não precisa cumprir o que foi inicialmente pactuado. Todo recurso que está lá, que é aquele recurso que a gente mostrou aqui para vocês, ele pode ser feito para qualquer ação e serviço que seja necessidade do município, que esteja de acordo com o que você colocou no seu plano de saúde e especialmente na sua programação anual de saúde. Acho que isso fica claro, né? Assim, depois de 2018, use 172, só saldo remanescente e daquilo que você já cumpriu o objeto. Anterior a 2018, qualquer recurso que você pode fazer qualquer coisa com o recurso, desde que seja ação de serviço de saúde, e claro, não precisa cumprir o objeto. Geralmente a gente recebe uma dúvida, né, bem recorrente a respeito da reprogramação dos saldos, né, que os municípios eles precisam de autorização legislativa. A Lei Complementar 197, né, dá só para a gente poder fixar essa informação, ela não explicita isso, né? O município ele precisa fazer, é claro, a organização orçamentária, apresentar ao Conselho de Saúde e ter convergência com seus instrumentos. É isso mesmo? Você pode validar, por favor? Sim, é isso. É como eu coloquei na apresentação, eu não sei se vai ficar gravado. Não tem, por isso que eu gostei da cópia que eu fiz da Blender, né? Aquele lá fica claro quais são os passos, e aí sigam aquilo ali naquela ordem que vai dar certo, né? Então, necessariamente, você precisa dar ciência ao conselho, precisa, né, como é um recurso, precisa ser colocado na lei orçamentária, né? Não tem nenhum recurso. Nós que somos da área de execução, só podemos executar o que está na lei orçamentária, né? Então, para isso, é importante que seja feito crédito, estabelecendo na nova funcional, na nova categoria de despesa que vocês querem executar esse recurso, dá a ciência ao conselho e, ao executar, coloca no relatório de gestão. Apareceu aqui também uma pergunta no chat, eu acho que o Adriano pode ajudar, que o município diz, no nosso município já abrimos novas contas para recebimento de recursos do Estado, porém continuam acreditando nas contas antigas, que eu entendi aqui que possam ser contas federais. Tem algum processo ou procedimento que esse município possa fazer direto ao fundo estadual, Adriano? Oi, João. Tem sim. Inclusive, eu acabei respondendo lá no chat mesmo, ao Benício. Realmente, hoje, inclusive, o Ivo, presidente do COSENS, ele esteve aqui e ele me relatou essa situação, que alguns municípios continuaram recebendo alguns recursos nas contas antigas. Foi procedido a uma revisão de todo o nosso cadastro e verificamos que um recurso específico, salvo engano, do incentivo da qualificação do parto, ele foi pago em algumas contas antigas. A gente já
já procedeu à revisão no cadastro, mas isso não era para ter ocorrido, né? Ocorreu, foi uma falha. Revisamos, corrigimos, e até peço, se algum outro município também teve essa dificuldade, eu deixei lá no chat meu e-mail e meu celular para contato, podem fazer contato que a gente vai revisando situação por situação. Mas, enfim, não era para estar ocorrendo, ocorreu, estancamos a situação e creio que isso não ocorrerá mais. Mais dúvidas, se caso vier a ocorrer, deixei o e-mail e um contato, telefone, pode ficar à vontade para fazer contato e a gente vai verificando caso a caso. Obrigado, Adriana, Adriano. Adriana, até eu peguei aqui esse celular, hein? Fica à vontade, Darcy, pode anotar aí. Vamos combinar aquela visita aí. Agora sai aquela visita. No chat aqui também apareceu uma questão que já foi falada, mas também a gente pode reforçar, da utilização dos saldos dos recursos Covid, se eles podem ser utilizados até 31 de dezembro. Sim, é, existe uma discussão, gente, aí, assim, não é... Eu acho que o Congresso vai certamente se posicionar em relação a esse recurso do Covid, mas hoje o que tem clareza é que ele precisa ser executado até 31 de dezembro desse ano. Nós aqui no Ministério batalhamos por todo e qualquer recurso que seja para as políticas públicas, né? Então, assim, a gente vai... Por isso que a gente está indo atrás dos saldos antigos, porque não faz sentido você recurso para a saúde, que é um recurso tão caro, a gente deixar de aplicar, né? Então, assim, é importante que todo mundo entenda o papel do governo federal nesse processo, né, a atuação do Estado enquanto coordenador desse processo, dos municípios que têm o papel da gestão. Então, todo mundo cada um está fazendo seu papel para que faça com que cada vez mais o SUS continue sendo o que ele é, né, que é um sistema que, de fato, primeiro desafiador pelo tamanho e a complexidade que ele tem, mas, de fato, é quem está trazendo aí saúde para a nossa população. Muito bom, Darcy. Eu acho que a gente fez alguns blocos aqui de perguntas, né? As demais perguntas, elas são muito parecidas, mas a gente quer também acalmar, né, a todos que fizeram perguntas muito específicas, a gente vai tentar responder. No link que foi passado, inclusive, para divulgação dessa atividade, tinha um outro, né, dentro do mesmo link, tinha um acesso a um banco de informações. E lá nesse banco a gente colocou tanto uma nota técnica da Superintendência aqui, do Ministério da Saúde, tem a nota técnica do Conasems, do início desse ano, a respeito de como proceder, né, para transferência, para transposição e transferência de recursos. Nós temos também as portarias, então todas elas condensadas. Após a live, a gente vai deixar esse material disponível no site do COSEMS, né? No chat, a gente recebeu aqui também no privado, Dácio, a possibilidade de você compartilhar a tua apresentação conosco, e se você puder fazer isso, a gente agradece bastante, e também colocaríamos junto, né, nesse material para acesso dos municípios. A gente quer dizer também que agora começa um novo trabalho que é das regiões de saúde, né? Essa live ela serve como, né, um reinício para a discussão dessa pauta. O COSEMS, junto com a Secretaria de Estado e com a própria Superintendência, tem trabalhado, né, a questão de saldos há muito tempo, especialmente após a publicação da LC 197, né? No primeiro semestre desse ano, a gente fez vários movimentos nas regiões de saúde, e agora, né, posteriormente a essa live, o nosso objetivo é voltar às regiões, e aí a gente quer tranquilizar, né, tanto os gestores quanto os profissionais que estão aqui participando, que na medida que não foram todas as dúvidas levantadas ou solucionadas aqui nesse ambiente, nós estamos à disposição para poder discutir sobre esses assuntos novamente nas regiões de saúde, com a presença do pessoal da superintendência, nós aqui da equipe técnica do COSEMS, virtualmente ou presencialmente, né, de acordo com como for melhor para a região, né? O interessante é que esse movimento de hoje
né, seja um estopim, aí, um ponto de partida, para que os municípios, né, possam olhar para suas contas, né, possam olhar para os seus saldos, né, aumentar a comunicação junto à contabilidade e ao executivo e aproveitar esse momento para reprogramação e para execução, né, se eles já tiverem, né, isso já mais definido, né, de forma mais concreta, né? Eu não sei se eu vou abrir agora a fala, né, para o pessoal da superintendência, para a nossa equipe técnica que está lá no COSEMS, a Marina, a Leila, acho que estou vendo aqui também a Georgia, não sei se é ela que está ali atrás, né, se elas quiserem fazer alguma consideração, para o Dácio também e para o próprio Adriano, para a gente já ir caminhando aí para o encerramento. Boa tarde, pessoal. Justificando aqui a ausência do presidente, né? Ele fez uma fala e precisou sair para ir para uma reunião lá na CESA. Só mesmo agradecer a todos, né? Especialmente ao Darcio pela presença aqui conosco, a Superintendência do Ministério da Saúde aqui no Paraná, né? O COSEMS sempre foi parceiro em outras atividades também, né? Relacionadas ao DigiSUS. Luiz Armando, obrigada, Natália, Elizabeth, o pessoal, né, que a gente está sempre em contato, o Adriano, lá, diretor do Fundo Estadual, né, o COSEMS sempre faz ações em parcerias com o Estado. Obrigada mesmo, né, por esse momento. Acho que a gente, enquanto equipe técnica do COSEMS, os nossos apoiadores, né, tinham como uma atividade no primeiro quadrimestre em relação à Lei 97, né, eles fizeram, e agora, né, com muita força a gente retoma isso, né, lembrando do que o Darcio colocou aí, que de agosto a dezembro é um mês só, né, e passa muito rápido. Então agora a gente retoma essa atividade, né, mais no corpo a corpo mesmo, junto aos municípios, né, em cada uma das regiões, para tentar zerar essas contas anteriores a 2018, né? Acho que esse é o foco principal, né? Assim como a correta utilização dos recursos. Então, para nós do COSEMS Paraná, é uma alegria poder, né, estar aqui em nome do Ivo, da diretoria. Estou vendo alguns diretores do COSEMS presentes, né, nessa live, a todos os gestores, contadores, jurídicos, técnicos, né? Muito obrigada pela participação e que em breve a gente possa, né, até o final do ano, mesmo nesse período curto, quem sabe a gente faz, né, um novo momento, né, e avalia como que as coisas caminharam, né, tentando usar, viu, Darcy? Tentando não devolver nenhum dinheiro para o governo federal, que os municípios possam usar esse recurso, né, para que não seja necessário fazer a devolução. Obrigada mesmo pela tua presença, né, e essa disponibilidade sempre conosco. Obrigada a todos, ao João Felipe aí pela coordenação do trabalho, né, a todos os apoiadores, todos que participaram. Gostaria de agradecer também a participação do Darcio. Foi muito didática a apresentação, eu acho que foi muito esclarecedora também para os municípios. Agradecer o COSEMS a essa parceria na organização dessa live. Nós batemos 415 participantes, né, no auge daqui da participação. Então, foi muito importante. Eu acredito que os municípios tiveram as informações necessárias aí para poder trabalhar e transformar esse saldo remanescente, né, esses saldos, em ações de saúde, que é isso que a gente quer, o fortalecimento do SUS, o fortalecimento das nossas ações de saúde, e dizer que agora, no segundo semestre, nós estamos empenhados nesse processo da regionalização, não só na discussão, como na organização das regiões e das redes de atenção à saúde, né? Vamos fazer as visitas, já temos mais ou menos uma organização e um roteiro, né, de viagens, e o segundo semestre vai ser de muito trabalho e de muita discussão com os municípios. E que a gente vai continuar fazendo os boletins, né, e repassando aí para os municípios à medida que as informações forem chegando, né, em auxílio aí ao trabalho que o Fundo Nacional de Saúde vem fazendo. Agradecer a participação de todos os municípios e dizer que estamos aqui à disposição também, agradecer
o Darcio mais uma vez, o Adriano, o João pela condução, pela brilhante condução aí como moderador dessa live, né, e dizer que a nossa equipe que toda está à disposição para continuar nesse processo de colaboração. A Marina agradeceu, né, a presença dos gestores técnicos, né? Nós tivemos a participação aqui, né, de técnicos e gestores dos estados, né, de Santa Catarina, do Pará, do Espírito Santo, de Minas Gerais, de São Paulo, de Amazonas, né? Então, não sei se eu deixei de citar algum outro estado, né? Vocês foram muito bem-vindos aqui. Muito obrigado, tá, por participar da nossa atividade. Passo para o Darcio para as palavras finais dele. Gente, agradecer aí mais uma vez ao Adriano, ao secretário Beto Preto. Eu acho que assim, essa discussão de trazer Estado, município e governo federal no mesmo lugar sempre é muito enriquecedor, né? A gente, de fato, precisa investir tempo nisso, né? Fico muito feliz aí a parabenizar aí mais uma vez a iniciativa do presidente Ivo e do nosso Luiz Armando lá na SEMES aí do Paraná. Certamente a SEMES está lá à disposição para fazer todo o possível, gente, para que os recursos federais consigam aí municiar não só os estados, os municípios, do ponto de vista tecnicamente aí os COSEMs, né, na atuação junto com a rede de colaboradores, né? A gente sabe que tem aí os apoiadores do Estado são muito ativos, né? E acho que isso traz a riqueza dessa discussão, né? Eu tenho, onde tenho oportunidade de falar, a gente precisa fortalecer a transferência fundo a fundo. Ela, de fato, dá muita segurança, muita tranquilidade para o gestor tomar suas próprias decisões e pensando sempre na população, né? A gente costuma dizer aqui que o dinheiro nada mais é do que o meio para fazer com que uma política pública aconteça. A gente precisa olhar isso com esse prisma, né? Então, você que é do seu município, que cuida do planejamento, da captação de recursos, da execução, os nossos amigos contadores aí, né? Assim, vamos buscar entender cada vez mais como é que funciona essa modalidade de transferência, que flexibiliza muitas das coisas que a gente aprendeu lá. Quando a gente vai lá para 4.320, ela não mudou, né? Mas a interpretação de cada uma das coisas, quando a gente pensa na saúde, ela precisa sempre ter o olhar do legislador, né? E isso é para dar segurança, né? Um gestor sem segurança, sem ferramenta, sem informação, ele está, de fato, fadado a errar, e a gente tem esse papel, né? Nós que estamos aqui no governo federal, no estado também, aí, para poder ajudar os municípios a fazer esse trabalho. Então, eu queria agradecer mais uma vez o tempo que a gente pode estar trocando informações aqui, dizer que o Fundo Nacional de Saúde está à disposição para essa e para outras pautas, né? Para 544. Estou muito feliz porque ninguém me perguntou do piso da enfermagem, né? Mas já já a gente vai dar notícias sobre isso, né? Dizer que estamos aqui em Brasília, né? O café aqui não é muito bom não, mas o papo sempre é muito bom. Se vocês estiverem passando por aqui, nos façam uma visita. Se não, espero estar em breve aí em Curitiba, terra que eu adoro, se não, demais cidades do Paraná. Agradecer mais uma vez a todos. O piso apareceu aqui, Darcy, Apareceu? apareceu, a gente Ufa! filtrou, né? Muito É, bem. mas Mas teremos apareceu, novidades em breve, gente. com certeza. Eu não citei, e depois o pessoal se colocou aqui no chat, né? Mas Rio Grande do Sul, Tocantins e Bahia também, com Isso. representantes. É isso que Obrigado, viu? eu queria falar isso. Assim, essa live de vocês fez sucesso aqui, viu? O pessoal me ligou lá do Amapá perguntando como é que fazia para entrar. Mas é isso aí. Globalização é isso. E Mato Grosso Mato do Grosso, Sul. uau. Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro também. Opa, que legal. Darcy, obrigado. Paraíba, e agora tá todo mundo aparecendo ali no chat. Obrigado mais uma vez, pessoal. Obrigado. Tá gravado. A gente vai só editar e depois disponibilizar a gravação também junto com os demais materiais. Tá bom? COSEMS, a Superintendência, a CESA, né? Nós estamos à disposição de vocês. Grande abraço, boa tarde, boa semana. Um abraço a todos, gente.